Olá, aqui é o professor Luiz Guilherme e nessa aula eu vou falar sobre semelhança de triângulos. Nós temos a seguinte definição para a semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se tiverem os ângulos correspondentes congruentes e os lados homólogos proporcionais. Eu tenho aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Eu quero saber se esses dois triângulos são semelhantes. Para verificar a semelhança, eu tenho que perceber o quê? Se existe uma congruência entre os ângulos. Então, olha só, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Eu coloquei aqui, ó, A congruente a D. Esse símbolo é o símbolo de congruência. Olha só, congruente são esses três risquinhos aqui, né? Eu tenho um ângulo B, que é congruente ao ângulo E, e um ângulo C, que é congruente ao ângulo F. Ó, C congruente a F. Significa que eles têm a mesma medida. O que mais eu preciso ver? Eu preciso ver se existe uma proporção, né? Se os lados homólogos são proporcionais. O que são os lados homólogos? São os lados correspondentes, né? Por exemplo, o lado A tem uma correspondência no D. O lado B tem uma correspondência no E. E o lado C tem uma correspondência no F. Como que eu vejo isso? Bem, olha só. Pegar esse lado aqui, o lado A. Ele está entre o ângulo amarelo e o ângulo verde e o oposto ao ângulo vermelho. O D está entre o amarelo e o verde e o oposto ao ângulo vermelho. Então, são os lados correspondentes. O que ocorre? Eu tenho uma proporção. Ó, A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Então, posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. A gente usa esse símbolo aqui para semelhante. Então, olha só, símbolo de semelhante. E esse símbolo aqui significa C e somente C. O que significa esse C e somente C? Bem, no nosso exemplo aqui, eu tenho o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, C e somente C, essas condições forem verificadas. Isso significa que, se eu afirmo que esses dois triângulos são semelhantes, essas condições são verificadas. Mas eu podia fazer a volta. Se essas condições são verificadas, significa que os triângulos são semelhantes. É esse o papel do C e somente C. É uma implicação que vai e que volta. A semelhança implica nessas condições, e essas condições implicam na semelhança. Um outro conceito que a gente precisa saber é o de razão de semelhança. A gente diz que a razão entre os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes é chamada de razão de semelhança. Então, A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F, é uma razão de semelhança, e a gente associou a letra K. Então, eu posso dizer que K é a razão de semelhança. É o quê? É a medida de um lado de um triângulo dividida pela medida do outro triângulo, a sua medida correspondente. A semelhança de triângulos tem algumas propriedades. A primeira, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABC. Ou seja, um triângulo é semelhante a si próprio. E essa propriedade é chamada de propriedade reflexiva. Outra propriedade, se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, então o triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC. E essa propriedade é chamada de propriedade simétrica. E, finalmente, se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, e, por sua vez, o triângulo DEF é semelhante ao triângulo XYZ, então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ. Ele pega um atalho, né? Ele vai direto de ABC até o XYZ. Essa propriedade é chamada de propriedade transitiva. A semelhança de triângulos tem um teorema fundamental. Ele diz o seguinte: toda paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Eu tenho aqui um triângulo ABC e a reta DE é paralela à reta BC,
Ou seja, aqui eu tenho uma reta que é paralela a essa reta aqui BC, que é a reta suporte de um lado de um triângulo. Desse modo, concluímos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Então, tem aqui o triângulo ABC, deixa eu pintar aqui de verde, ó. Aqui é o triângulo ABC, e ele é semelhante ao triângulo ADE, que é a parte aqui de cima, que é esse triângulo aqui de cima. Agora, a gente vai estudar casos de semelhança. Por quê? Até então, a gente dizia que dois triângulos eram semelhantes se eles tiverem ângulos correspondentes congruentes e lados homólogos proporcionais. Só que, pelos casos de semelhança, eu reduzo a quantidade de verificações. Os três casos que a gente tem é AA, que é o caso ângulo-ângulo, LAL, que é o caso lado, ângulo, lado, e LLL, que é o caso lado, lado, lado. Para o caso ângulo, o caso ângulo-ângulo diz o seguinte: se dois triângulos possuem dois ângulos respectivamente congruentes, então os triângulos são semelhantes. Olha só, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. O ângulo A é congruente ao ângulo A'. Olha só, este ângulo e este ângulo têm a mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo B'. Então, este ângulo aqui e este ângulo aqui têm a mesma medida. Consequentemente, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Eu só tive que verificar se eu possuía dois ângulos respectivamente congruentes. O outro caso é lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos entre estes lados congruentes, então os triângulos são semelhantes. Olha só, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. O lado C está para o lado C', assim como o lado B está para o lado B'. Então, existe a proporcionalidade, ó, B sobre B' igual a C sobre C'. E o ângulo entre esses lados é o quê? É congruente, ó, são ângulos congruentes. Então, eu tenho a congruência entre os ângulos. Tendo a proporção entre dois lados e a congruência entre o ângulo entre esses lados, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. E, finalmente, eu tenho o caso lado, lado, lado. Ele diz o seguinte: se dois triângulos possuem todos os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. O lado A está para o lado A', assim como o lado B está para o lado C', assim como o lado C está para o lado C'. Ou seja, eu estabeleci a proporcionalidade. A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C'. Isso implica que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'.